Olá, seja bem-vindo para assistir a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, nós vamos discutir mais uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2019, na segunda edição do exame de suficiência. O tema abordado nessa questão é custos de produção. Vamos ao enunciado da questão. O presidente da empresa Produz Capas de Chuva Limitada deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em dois níveis mensais diferentes de produção. 1. No mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de R$ 116 mil. 2. No mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de R$ 212 mil. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Vamos chamar a atenção para alguns pontos aí dessa parte do enunciado. A primeira dela, são apresentados valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em dois níveis mensais diferentes de produção. Então, os gastos fabris mensais, os custos de produção em dois níveis de produção. No primeiro nível de produção, a empresa não está produzindo nenhuma unidade, produção zero. E a indicação é de que o custo total incorrido na fábrica neste período em que não se produz nenhuma unidade é de R$ 116 mil. Tratam-se de custos fixos, custos que acontecem independente do nível de produção. A empresa vai ter esse custo independente dela produzir uma única unidade. São custos estruturais, custos para que a empresa possa ter a sua capacidade de operação. O nível 2 de produção. Aí a empresa está produzindo 35 mil unidades. Então ela sai de uma condição de não produzir nenhuma unidade e ter um custo de 116 mil com 0 unidades produzidas e com 35 mil unidades, ou seja, produzindo 35 mil unidades, o custo total é de R$ 212 mil. Agora, a observação final, os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Isso quer dizer o seguinte, não importa a quantidade até determinado nível, até determinado limite, não importa a quantidade de unidades que a empresa fabricar, o custo variável por unidade ele vai ser sempre o mesmo. Aí não há aí um ganho de eficiência, por exemplo, para a empresa produzir mais unidades ou perda de eficiência, né? Então, o custo variável unitário é sempre o mesmo. Bom, o enunciado apresentou para a gente aí dois níveis de produção. Produção zero e produção de 35 mil unidades. Com 35 mil unidades produzidas, o custo é 212 mil. Com 0 unidade produzida, o custo é de 116 mil. Esse custo de 116 mil, quando não se produz nenhuma unidade, é o custo fixo da empresa. E ele também acontece na situação em que a empresa produz 35 mil unidades. O custo fixo vai ser o mesmo. Isso quer dizer que a diferença dos 212 mil, quando a empresa está produzindo 35 mil unidades, e 116 mil, quando a empresa não produz nenhuma unidade, a diferença entre esses dois valores são os custos variáveis nos quais a empresa incorreu para produzir as 35 mil unidades. Esses custos variáveis só vão existir se a empresa produzir alguma unidade. Produzir, no caso, aí as 35 mil unidades. Vamos interromper um pouquinho a discussão do enunciado para ver uma relação aqui entre custos fixos e variáveis, né, que representam o custo total da empresa. Depois a gente continua o enunciado. A relação é a seguinte, para calcular o custo total da empresa, pode-se empregar a seguinte fórmula. Custo total vai ser igual ao custo variável unitário vezes a quantidade mais o custo fixo. Então, o CT é o custo total da empresa. Custo fixo mais custo variável.
O CVU é o custo variável por unidade, o custo variável unitário. Se a gente multiplicar o custo variável unitário pela quantidade produzida, que é o Q, nós vamos ter o custo variável total. E o CF é o custo fixo. Então nós vamos precisar utilizar essa fórmula e esses elementos para que a gente possa obter as respostas que a gente precisa para resolver esta questão. Vamos voltar agora para o enunciado. Então, dando continuidade ao enunciado da questão, nós temos o seguinte: é necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. A ideia de intervalo relevante na questão é para informar para a gente que o valor do custo fixo é igual nos 2 meses. O custo fixo, pela sua própria natureza, é um custo cujo valor total independe dos volumes de produção, diferente do custo variável. O custo variável é o contrário disso. Nós temos um custo variável por unidade e o custo variável total é totalmente dependente do número de unidades produzidas. Então, quanto mais unidades forem produzidas, proporcionalmente maior vai ser o valor total do custo variável. O custo fixo não. Ele é o mesmo independente do número de unidades produzidas. Mas isso não quer dizer que o valor do custo fixo vai ser sempre o mesmo. Vamos tomar como exemplo o aluguel. Durante 6 meses o aluguel de uma empresa é de R$1.000. É o custo fixo. No 7º mês ele passa a ser de R$1.200 por conta de um reajuste previsto nas cláusulas do contrato de aluguel. As cláusulas que regem o contrato de locação. Essa variação do aluguel não tem nada a ver com variações no volume de produção. Tem a ver com uma cláusula do contrato. Então o aluguel passa a ser de R$1.200. Esse novo valor de aluguel, de R$1.200, ele vai ter um impacto diferenciado na análise dos custos em relação ao período em que o aluguel era de R$1.000. Então, a ideia de intervalo relevante é um período em que o valor do custo fixo permanece o mesmo. E nessa questão ele está sendo utilizado para informar para a gente que o valor do custo fixo é igual nos 2 períodos que estão sendo analisados. Então, continuando o enunciado, com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que... Então, vamos chamar a atenção, a resposta que a gente quer é uma resposta que está incorreta. Então, vão ser apresentadas 4 afirmativas como resposta, 3 dessas afirmativas vão estar corretas e uma dessas afirmativas vai estar incorreta. Essa é a nossa resposta. Vamos ver cada uma delas. Letra A. O custo fixo da empresa é de R$116.000. Se o custo fixo for esse mesmo, então essa afirmativa vai estar correta, esta não vai ser a nossa resposta. Letra B. O custo variável unitário da empresa é superior a R$6. Letra C. Caso a empresa produzisse 30.000 unidades do seu produto, o seu custo total seria inferior a R$200.000. E letra D. Caso a empresa produzisse 32.000 unidades de seu produto, o seu custo total seria superior a R$200.000. Então, repetindo, o que nós precisamos encontrar é a resposta incorreta. Dessas 4 afirmativas, 3 delas estão corretas. Uma está incorreta, é essa que nós precisamos achar e é essa que vai ser a resposta para a questão. Bom, vamos dar sequência então na discussão. Vamos começar calculando o custo variável total e unitário. Lembra daquela formulazinha que a gente apresentou? A gente interrompeu a discussão do enunciado da questão para apresentar a fórmula do custo total. E essa fórmula diz que o custo total é igual a custo variável unitário vezes quantidade, que é igual ao custo variável total, mais o custo fixo total. Então, custo variável por unidade vezes quantidade é igual ao custo variável total. Então, o custo total, substituindo aí os termos na fórmula, o custo total então passa a ser custo variável total mais custo fixo. É a mesma coisa, continuamos com a mesma fórmula. Invertendo aí os elementos aí de lugar, porque o que a gente quer achar é o custo variável. Então, o custo variável total é igual ao custo total menos o custo fixo. Trazendo aí os valores apresentados na questão, o custo total, naquela segunda opção, em que o nível de produção é de 35.000 unidades, o custo total é de 212.000. Deduzindo dele os 116.000, que é o valor do custo,
no nível de produção 0, que é o primeiro nível de produção, então a gente viu lá atrás que esse valor do custo é o custo fixo da empresa, a empresa não produziu nenhuma unidade. Se ela não produziu nenhuma unidade, ela não incorreu em custos variáveis. Logo, os 116 mil representam o custo fixo. Então, o custo total para produzir 35 mil unidades, que tem somado custo fixo e custo variável, 212 mil. Menos o custo fixo, que é 116 mil. Isso quer dizer que naquela segunda opção, produzindo 35 mil unidades, o custo variável foi de 96 mil reais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o custo variável por unidade. Nós vamos fazer o cálculo inverso. Nós vamos pegar esse custo total que a gente calculou, custo variável total de 96 mil, e vamos dividir pela quantidade produzida naquele período. Então, o custo variável por unidade vai ser 96 mil, que é o custo variável total que nós acabamos de calcular, dividido pelo número de unidades produzidas no segundo nível de produção apresentado no enunciado. São 35 mil unidades. Logo, o custo variável por unidade é de R$ 2,74. Eu deixei mais apagadinho, né, mais duas casas depois da vírgula, porque nós vamos usar essas 4 casas depois da vírgula para fazer cálculos mais à frente, para que os cálculos fiquem mais precisos. Então, o custo variável por unidade é de 2,7428. Bom, agora nós vamos analisar cada uma das afirmativas propostas como resposta. Na letra A, nós temos a seguinte afirmação. O custo fixo da empresa é de R$ 116 mil. O enunciado diz o seguinte para a gente. Ele indica que no mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de R$ 116 mil. Quer dizer, é aquele primeiro nível de produção 0, nenhuma unidade foi produzida. Então, aquele custo de produção daquele período é o custo fixo. Então, esse gasto, esse custo, cuja incorrência independe do volume de produção, é o custo fixo. E ele é realmente de R$ 116 mil. Portanto, esta afirmação está correta e, portanto, a resposta é incorreta. Então, a letra A é uma resposta incorreta. Vamos agora para a letra B. O enunciado diz para a gente o seguinte, né? A afirmativa é a seguinte na letra B. O custo variável unitário da empresa é superior a R$ 6,00. Vamos ver como é que fica o cálculo do custo unitário. Bom, o custo variável total é de R$ 96 mil. Dividindo esse custo variável de R$ 96 mil por 35 mil unidades, que é o número de unidades que foram produzidas naquele segundo nível de produção discutido lá no enunciado da questão. A gente já fez esse cálculo. O custo variável unitário é então de R$ 2,74, 2,7428 para ser mais preciso. O enunciado está afirmando para a gente que o custo unitário da empresa é superior a R$ 6,00. E não é. Esse custo variável unitário ele é inferior a R$ 6,00, ele é só de R$ 2,74. Portanto, essa afirmativa ela é falsa, ela está incorreta. Logo, esta é a resposta correta da questão. Né? O enunciado da questão pede a afirmativa incorreta. Essa é a afirmativa incorreta. A gente já tem a resposta, mas nós vamos dar sequência na discussão da questão, vamos ver como é que a gente faz para confirmar se a letra B, melhor dizendo, a letra C e a letra D, as duas próximas afirmativas, né, se elas não representam respostas corretas, se elas são afirmativas corretas. Então vamos lá. Letra C. A afirmativa é a seguinte: caso a empresa produzisse 30 mil unidades de seu produto, o seu custo total seria inferior a R$ 200 mil. Então, num nível de produção de 30 mil unidades, nós teríamos o seguinte. Vamos multiplicar o custo variável por unidade, que é de 2,7428, vezes o número de unidades que está aí na afirmativa. São 30 mil unidades. Então, 2,7428 vezes 30 mil unidades, por um volume de produção de 30 mil unidades, o custo variável total
seria de R$ 82.284. Para achar o custo total da empresa nesse nível de produção, nós temos que somar o custo variável total, os custos fixos, que são de R$ 116 mil. Somando esses dois valores, o custo de produção total para o nível de produção de 30 mil unidades, ele é de R$ 198.284. Portanto, inferior a 200 mil, conforme está descrito na afirmativa. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira, ela está correta. Logo, esta é uma resposta incorreta para a nossa questão. Vamos agora fazer o mesmo para a letra D. Caso a empresa produzisse 32 mil unidades de seu produto, o seu custo total seria superior a 200 mil. Os cálculos são análogos, ó. Vamos pegar aí o valor do custo unitário variável, R$ 2,7428, multiplicar pelo novo nível de produção, 32 mil unidades. Então, neste nível de produção, o custo variável total seria de R$ 87.769,60. Somando esse custo variável total com o custo fixo de R$ 116 mil, o custo total de produção para um volume de 32 mil unidades seria de R$ 203.769,60. Portanto, superior aos 200 mil que constam aí da afirmativa. Essa afirmativa, então, também está correta, portanto, é uma resposta incorreta para a questão. Então, vamos só conferir aí. Resposta correta com base apenas nessas informações. É incorreto afirmar que o custo variável unitário da empresa é superior a R$ 6. A gente viu que ele é de R$ 2,74. E aí, você gostou desse vídeo? Eu espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal ainda, faça isso. E compartilhe esse vídeo com suas redes de relacionamento. Eu aguardo você para um próximo vídeo. Até lá!